Então, a partir do momento observou alterações comportamentais, atitude, conversa. Aí vai verificar até que ponto aquela pessoa está precisando de uma ajuda profissional. Porque geralmente as pessoas, como eu disse no começo, elas nunca vão aceitar que estão precisando de ajuda. O início, a fase mais difícil é o início. Até a pessoa entender que ela precisa de ajuda, que precisa a família estar perto, os amigos estar perto, passar a ouvir mais, até a própria pessoa passar também a conversar mais, né? A se abrir mais também para as pessoas que querem ajudar ela. Isso, tem essa negação pela pessoa que está sofrendo em decorrência do preconceito que ainda existe, né? Ainda existe muito. Constantemente chega no consultório as pessoas assim, eu não queria vir em psicólogo não, psicólogo é para doido. Em psiquiatra é para doido. Então, ainda existe, nós estamos no século XXI, mas ainda existe esse tipo de fala. E aí, o que acontece? Na escola, um colega falar que está indo numa psicóloga é motivo de chacota. Ou até dos coleguinhas se afastar. Isso, Então, existe ainda muito preconceito. Então, isso termina afastando a pessoa de pedir ajuda. Olha aí. Legal isso daqui, ó. Segundo a OMS, a cada 40 segundos, uma pessoa comete suicídio no mundo. O suicídio, de acordo com a OMS, é a segunda principal causa de morte entre as pessoas com idade de 15 a 29 anos. Segundo o Ministério da Saúde, as mulheres tentam mais suicídio que os homens. Por quê? Sabemos que na fatia, né, populacional, as mulheres são uma fatia bem maior do que os homens. Agora, o porquê? Então, as mulheres, elas são muito emotivas. A carga emocional da mulher é superior, digamos assim. Você encontra homens com mais resolver as situações de forma mais racional. E a mulher, ela se deixa levar muito mais pela emoção. Então, decorrência dessa questão emocional, tem esse fator que agrava em relação ao estado psicológico da mulher. E, possivelmente, termina, consequentemente, gerando uma possível, digamos, desencadeando uma possível depressão, que a depressão é dos transtornos que mais, digamos, decorre, causador, melhor dizendo, do suicídio. Então, ou seja, esse estado emocional da mulher gera depressão, contribui muito para que ela desencadeie uma depressão e as funções, né, das tarefas do dia a dia. A mulher tem um acúmulo de função. A mulher, ela se obriga a muitas coisas ao mesmo tempo. E isso termina sobrecarregando e desencadeia nessa questão. Seria o dito popular: a mulher faz 10 coisas ao mesmo tempo e o homem não consegue fazer 2 coisas ao mesmo tempo? Isso casa com essa dito popular. E o mais interessante, que 90% dos casos de suicídio, Vânia, podem ser evitados. Você acha que não falta uma política pública mais pesada, não só no mês de setembro? Com certeza. Diariamente, constantemente? Constantemente temos que estar atentos às pessoas, a todos, né? Então, cada um de nós temos essa, digamos, obrigatoriedade com quem está próximo a nós e com nós mesmos. Isso é muito importante, que nós possamos estar sempre nos fazendo uma autoavaliação. Porque você, todos nós podemos ser, digamos, próximo a estar nessa condição, né? Então, nós precisamos estar sempre cuidando da nossa saúde mental. E como nós podemos cuidar da nossa saúde mental? Nós respeitar primeiramente o nosso limite. Nós somos seres humanos e nós temos o nosso limite. Nós precisamos respeitar isso. Nós precisamos saber dizer não.
Porque tem pessoas que têm dificuldade, está sobrecarregada e não sabe dizer não. Então, nós precisamos ter esse entendimento, saber o momento de buscar ajuda. Tudo isso vai ajudar a não chegar no fato do suicídio. Uma vez comprovado, uma pessoa se autoavaliou, não, eu tenho depressão, começo de depressão, preciso passar para profissionais, a família abraçou e todo mundo entendeu, vamos procurar ajuda. Qual é o tratamento e quais são os profissionais? Então, se for no início, eu comecei a ter uns sintomas, sinais, eu indico um profissional da psicologia. Essa pessoa vai começar a fazer um tratamento psicológico, um acompanhamento psicológico. Caso não tenha uma evolução satisfatória com esse profissional, o próprio profissional psicólogo vai sugerir que essa pessoa procure ajuda de um profissional da psiquiatria, um médico, que aí, nesse caso, vai ser necessário a entrada da terapia medicamentosa. Mas, por exemplo, tem outros fatores que podem estar ajudando esse sujeito a não ter a necessidade do medicamento. Por exemplo, aí ele começou a ter os sinais, procurou já um profissional da psicologia. Então, nós vamos trabalhar a questão da psicoeducação desse paciente. A gente vai trabalhar a questão da qualidade do sono, se esse paciente tem condições de fazer uma atividade física, a questão da alimentação, a questão se ele está tendo tempo de lazer, como está o relacionamento dele com a família, se ele é uma pessoa religiosa, se está frequentando algum templo religioso, a questão da espiritualidade. Então, tudo isso são fatores que são favoráveis ao sujeito. Depressão e ansiedade. Muitas pessoas se automedicam. Eu estou com ansiedade. Ansiedade é uma porta para a depressão? Não, a ansiedade também é um transtorno da saúde mental. E a depressão um outro. Então, são coisas diferentes. Aí, obviamente, dependendo do grau, pode ser manifesto, que aí a gente fala o transtorno misto, ansioso e depressão. Existe essa possibilidade? Sim. Pode acarretar o começo de uma depressão, a pessoa com um grau muito alto de ansiedade, porque geralmente as pessoas falam assim, eu tô ansioso, eu vou na farmácia, se medica, se automedicam, toma esse remedinho para ansiedade. Às vezes não sabe o grau que está. Isso. Ou pode ser o começo de uma depressão. Então, por isso não é indicada essa automedicação. É preciso buscar o profissional, por exemplo, numa UBS. E numa UBS, por exemplo, o tratamento começa numa UBS. Aí o médico vai verificar se tem ou não necessidade de tomar um medicamento. Ele vai avaliar. Vamos lá. Quais são os graus de ansiedade e quais são os graus de depressão? Os níveis. Eles são classificados como baixo, moderado e alto. Todos dois? Todos. A maioria dos transtornos mentais tem essa classificação. São essas três classificações. Isso, e quanto tempo leva uma pessoa com um grau no começo, um grau pequeno, grau leve, e no grau alterado? Então, vai depender Tem cura? Quanto tempo ele vai, o tratamento dos profissionais, família, fazendo todos esses detalhes que você falou, empenhando, entendendo que ele precisa se tratar para ficar bom. Quanto tempo leva? Então, depende de sujeito para sujeito, porque nós estamos falando de algo que é da essência da pessoa. Do ser humano. Isso. Então vai depender de como cada pessoa vai se... vai absorver o tratamento. Vai adaptar aquele tratamento. Então, depende de indivíduo para indivíduo. Aí, digamos assim, se está no início, se a pessoa procurou, existe altíssimo possibilidade, prognóstico de uma recuperação. Por exemplo, uma depressão, se a pessoa começou com os sinais, já, digamos, ainda está nos sinais leves, procura um ABS, o médico já faz algum direcionamento
e essa pessoa começa a fazer um tratamento, digamos, psicológico, ela vai, altera ali o seu... questões alimentares, às vezes ajuda, a questão fazer a prática de uma atividade física. Ela pode, dependendo, em 6 meses, possivelmente, se ela se comprometer com ela mesma, de não estar mais tomando o medicamento. Porque aí o médico também vai, digamos, se precisou começar o medicamento, aí o medicamento vai ter que passar por um processo de desmame. Não pode tirar o medicamento de uma vez do paciente.